Então, nós vamos começar essa terceira e última live, primeiro falando dos nossos apoiadores, né? O projeto Histórias em Tecidos, que é apoiado pela Lei Aldir Blanc, né? Do governo federal, com a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, através da Fundação Pedro Calmon, Histórias em Tecidos. Então vamos lá. Eu também pensei em fazer uma espécie de linha do tempo, até para quem não viu a primeira live, né, onde eu falei sobre a história dos blocos de índios no Carnaval da Bahia, o Comanche, o Apache, Sioux, Peles Vermelhas. Observe que os primeiros blocos de índios, eles tinham nomes de tribos americanas, porque eles surgiram justamente inspirados nos filmes de western, né? A história das ferrovias, né, na América do Norte, em que essas ferrovias tinham que cortar as terras indígenas. Então, nós falamos sobre isso. Então, a cinematografia americana inspirou o surgimento de blocos de índios no Carnaval da Bahia. Depois vieram outros grupos, os Guaranis, de São Caetano, né, Peles Vermelhas, lá do Curuzu, Pena Branca, também ali da Liberdade, enfim, Vilnonvar, uma série de blocos de índios. Mas nós falamos sobre isso e eu sempre gosto de falar e mostrar o tecido, falar e mostrar o tecido. Afinal de contas, nós estamos aqui justamente para isso. Então, começando pelo Apache, né? Eu vou mostrar o tecido Apache, mas também eu quero dizer que no processo nós vamos falar sobre a Frodel, né? Que eu prometi, muita gente pediu para que eu falasse um pouco sobre o que foi o afródemo, a ideia de Carlinhos Brown, né, de fazer o afródemo. O afródemo foi baseado no sambódromo, no Rio de Janeiro, ou o sambódromo em São Paulo, enfim. A ideia de Carlinhos Brown era justamente de um espaço que pudesse ser um espaço para desfile, um espaço para apresentação, né, de blocos afro e afoxés, né, os icônicos, os blocos afros maiores, conhecidos, o Ilê, o Malê, o Muzenza, o Olodum, né, o afoxé, filhos de Gandhi, o próprio cortejo afro, nosso cortejo afro, o araqueto, o bancoma, o bloco da capoeira, enfim, esses blocos que são tidos como blocos grandes, Adidar, mas também a ideia do afródemo foi de apoiar, de priorizar também os blocos afro e afoxés menores, aqueles que vivem, digamos assim, na invisibilidade, que saem todo ano no carnaval, mas que praticamente não são vistos porque desfilam no circuito menor da cidade, menor na questão geográfica mesmo, até porque ele é gigantesco, leva o nome de Batatinha. É o circuito Batatinha, que eu acho que deveria ser mais respeitado, literalmente, pelo poder público, né? Da prefeitura e do Estado. Eu acho que aquele espaço do circuito Batatinha pode virar uma outra coisa, né? Um outro lugar de excelência no Carnaval da Bahia. Esse Carnaval do Centro Histórico, esse Carnaval da Avenida, esse Carnaval do Campo Grande, Praça da Sé, que vem sendo questionado durante anos, mas esse mesmo Carnaval que existe ali hoje por conta da presença da gente do povo, dos blocos afro, dos afoxés pequenos, né, e que saem dos bairros populares desta cidade. Então eu estou aqui nesse momento para falar disso, para falar também desse afródemo. Mas o Carnaval da Bahia ele começa justamente, ou melhor, o neocarnaval, o novo carnaval, né? Porque tivemos o carnaval da década de 40, embaixadas africanas, enfim, tribo costeira da Índia, uma série de grupos de origem afro-baiana, afro-brasileira, que desfilavam no carnaval. Mas a partir de 1960, aí no final da década de 60, com o surgimento do Cacique do Garcia, que era uma escola de samba, antes era a Juventude do Garcia,
Aí vem essa coisa do bloco de índio para Salvador. Inspirado também no Cacique de Ramos. É bom lembrar isso. Então, depois do Cacique, surge Apache do Tororó, em 1967, 68 é o seu primeiro desfile na Avenida, também nessa esteira da cinematografia americana, dos filmes de western, né, da história do General Custer, onde tudo, claro, foi por terra. Depois do lançamento do livro, eu mostrei na primeira live esse livro, Enterre Meu Coração na Curva do Rio, né, que foi o mais importante relato meticuloso da destruição sistemática dos índios da América do Norte. Então esse livro é bom. É daí que vem os blocos de índios no Carnaval da Bahia, né? Ou seja, uma espécie de conformismo e resistência, né? Dá uma parafraseada na Marilena Chauí para dizer que é isso mesmo. Depois dos blocos afro, do Apache, do Tororó, né, do Cacique, do Garcia, eu não tenho aqui agora um tecido ou uma fantasia do Cacique, do Garcia, mas no final da nossa live tem uma surpresa para nós. Então, isso é um tecido do Apache, do Tororó, que eu fiz para os 45 anos do Apache, né? E no Carnaval 2014. Esse tecido do Apache do Tororó. Observe, o Apache do Tororó, as cores eram vermelho e branco apenas. Era não, é porque o Apache ainda existe no Carnaval da Bahia. São 2 blocos de índios, eram dezenas. Hoje apenas 2, e que na época eram os 2 assim, mais importantes, digamos. Né? Tinham 5 blocos de índios importantes. O Apache e o Comanche eram os 2 primeiros mais importantes, assim, mais fortes, saía muita gente e de interesse. Né? Então, nesse tecido do Apache, eu busquei um pouco da história dele, do Carnaval de 1978, quando ele completou 10 anos no Carnaval da Avenida, e teve que utilizar o azul nas suas cores, porque no Carnaval anterior, 1977, e aí ficou marcado porque foi o ano em que o Carnaval acabou mais cedo na cidade, o Carnaval acabou mais cedo, porque houve um problema entre o Apache e um bloco da classe média chamado Lá Vem Elas, que só saía mulheres. Então, esse bloco só de mulheres eram as mulheres de juízes, políticos em geral, delegados de polícia, policiais, enfim, gente que saía em blocos que só saíam homens na época, que eram justamente corujas internacionais. As mulheres desses homens que desfilavam nos corujas, nos internacionais, elas saíam no Lá Vem Elas. Então teve um problema com o Apache do Tororó e ele, o Apache, ficou ameaçado de não sair no Carnaval do ano seguinte, 1978. Né? Porque era um bloco grande, era tido como um bloco violento, um bloco de índio. Na verdade, era um bloco que vinha do bairro do Tororó e era um bloco que agregava os bairros populares desta cidade. Então, imagina quem desfilava no Apache, que, diga-se de passagem, era lindíssimo. Então, o Apache ameaçado de ir para o Carnaval, eles pensaram, e isso foi genial esteticamente. Bom, como é que a gente vai para o Carnaval se quando a gente despontar, todo mundo tem no imaginário as nossas cores vermelho e branco e somos tidos como um bloco violento? O que foi que o Apache fez? 2 coisas importantes assim que marcaram, e a mim particularmente, por perceber toda uma movimentação e todo um deslocamento estético. O Apache adotou a cor azul na sua indumentária. Carnaval 1978. Nem pensar azul, era vermelho e branco. Assim como os tupis da Federação era verde e branco, os guaranis de São Caetano era verde, vermelho e branco, o cacique do Garcia era azul e branco, entendeu? Os comanches era azul e amarelo e branco. Enfim, o Apache adota essa cor que causa um estranhamento na avenida e vem com o tema índio batedor americano. O que é o índio batedor americano? Era justamente aquele índio, entre aspas, domesticado, aquele índio que falava a língua do homem branco, aquele índio resiliente. Né? Então, esse era o índio batedor americano, que foi adotado pelos brancos na América do Norte e que ficavam sempre nas portas das casas e dos bares, enfim, e de bancos, sempre observando todo o movimento. Então, esse era o índio batedor americano. E foi o tema do Apache, para dizer, olha, somos bonzinhos,
Estamos aqui de volta no Carnaval da Bahia. Índio batedor americano. E saiu, usou o azul. Né? E desceu a avenida cantando uma música. Aqui vou eu, nesses 10 anos, todo de índio batedor americano. Ou seja, o Apache falando de paz. Né? Mas o Apache, mais uma vez, dizendo, é assim que se faz carnaval. Né? Então, é isso que temos, é com isso que nós iremos. Que isso é uma coisa para a vida mesmo, da gente, das pessoas, das coisas. O que foi que sobrou para nós? Ah, então tá, é o que temos. E o Apache fez isso de forma magistral e deu um recado estético no carnaval, né? Com a questão da música, da sua indumentária e das pessoas repensarem comportamentos. Porque no final da história, quem estava certo mesmo? O índio ou o homem branco? Então esse foi um tecido que eu fiz para o Apache. Eu vou voltar nele porque esse tecido é de 2014 e aí onde tem a nossa história com a Afródigo. O outro bloco, Comanches, que eu adoro, já gosto do nome, né? Já gosto do nome. Comanches do Pelouro. É o bloco de Jorginho Comancheiro. O Apache hoje é Adelmo Costa, que é o seu presidente. Aqui, Jorginho Comancheiro. Esse era um outro bloco, né, que era um luxo só. Esse todo mundo queria, de fato. O Apache ainda se temia, mas o Comanche não. O Comanche era aceito, entre aspas, e era lindo demais. Era suntuoso demais. Os caras não poupavam. Faziam as roupas belíssimas. E até hoje faz. Né? Comanches do Pelourinho. Aí já passando um pouco, chegando mais aqui, tem uma série de blocos também que eu fiz assim, muitas fantasias, tipo o Olodum, o Afoxé Filhos do Congo, o bloco da capoeira, tudo isso a gente vai trazer para cá. Mas antes quero mandar um abraço pro pessoal do Batalá de Paris, né? Para Val Bem-vindo. Val Bem-vindo é a neta de Manilda Gitolu. É a filha de Vivaldo, é sobrinha de vovô do Ileaê. Portanto, é daquela linhagem, é daquele lugar onde surgiu o primeiro bloco afro brasileiro, o Ileaê. Então, um abraço para Val, um abraço para o pessoal do Batalá de Paris, né? Volney Macena, sim, Lídice da Mata, enfim. Afoxé Filhos de Gandhi. Né? Então, pegando agora, saindo do bloco de índio, indo para o bloco afro e para o afoxé. Aí a gente começa assim, com o Afoxé Filhos de Gandhi, que esse ano eu vou ficar aqui assim, né? Dá para me ver? Esse ano que foi o carnaval dos 70 anos do Afoxé 2019, eu fui convidado justamente por Gilsonei Oliveira, que é o presidente do Afoxé Filhos de Gandhi, e por toda a diretoria do Afoxé, para pensar e propor uma fantasia para o Afoxé Filhos de Gandhi, o que para mim foi um desafio. Por outro lado, quando eles me convidaram, sabendo de quem se trata, né, artista não é de confiança, porque quando o artista é de confiança, desconfie dele. Então, quando eles me convidaram, eles queriam uma insurgência. E eu sugeri ao Afoxé Filhos de Gandhi que adotasse o amarelo. Né? Não o amarelo pelo amarelo, mas o amarelo dourado do Xum, já que é um bloco exclusivamente masculino. É um bloco, um bloco de afoxé, como diz Gilberto Gil, em que só saem homens. E então eu disse, então tá bom, eu tenho todo interesse em fazer. Daí o Afoxé Filhos de Gandhi como uma joia rara, né? Usei até um tom de azul, que é o conhecido azul Tiffany, né? Que é o azul da pedra, do diamante, da joia, para dizer que o Gandhi é uma joia rara. Então o tema foi justamente isso, Filhos de Gandhi, a joia rara faz 70. E 70 anos do Afoxé. Claro que isso causou estranhamento. Eu fiquei nervoso, mas adorei, por outro lado. Porque uma boa parte dos foliões, olha, boa parte, eu estou falando de 4 ou 5 mil pessoas, eles não aceitaram o amarelo na fantasia do Afoxé Filho de Gandhi. Então ficou o maior dilema quando muitos foram buscar as fantasias, e isso causou uma polêmica
na cidade, mas, por outro lado, a diretoria do Gandhi adorou. Primeiro que eles aprovaram. Mas depois, o que para mim era tradição, para o Gandhi era negócio. Por que negócio? Porque todo ano, no Afoxé Filhos de Gandhi, saem em média 500, 800 pessoas sem pagar. E como? Vestem fantasias de anos anteriores. E por quê? Porque o Gandhi é sempre com aquelas cores. Mesmo mudando desenhos, mudando estampas, mas é sempre aquela estética ali que você vai ver o que você vai ver. Né? Mas só que nesse ano, todo mundo teve que comprar a fantasia do Afoxé Filhos de Gandhi. Então, eu tenho notícias de que foi o ano, talvez, em que o Gandhi mais tenha, de fato, vendido a fantasia. Porque não tem como enrolar, digamos, o Afoxé com uma outra fantasia, senão essa. Então, essa foi a estampa dos 70 anos do Afoxé Filhos de Gandhi, onde eu pedi também autorização à Fundação Pierre Berger para usar uma foto do fotógrafo e etnólogo Pierre Berger na fantasia do Gandhi, porque ele faz um registro, o Gandhi é de 49, esse registro me parece que é de já 2 anos depois que o Afoxé já saía no Carnaval, né, de 1951, onde tem um grupo de foliões do Gandhi num bonde indo para o bairro de Roma, que aí é perto do bairro do Bonfim, onde fica a igreja do Bonfim, para vocês que não são da Bahia, e tem muita gente de fora aqui. E o Gandhi sempre visitava os bairros. Né? Ia na Liberdade, no Barbalho, no bairro do Uruguai, no Bonfim. Né? Então, essa foto, né, símbolo de Pierre Berger, a Fundação Pierre Berger liberou e nós colocamos na fantasia do Afoxé. Estou colocando aqui atrás. Né? Ainda sobre Filhos de Gandhi, essa é a parte de trás da fantasia do Afoxé, né? Esse tecido. E eu peguei todos os tecidos, a maioria, ou melhor, uma boa parte dos tecidos que eu tenho de vários anos de carnaval de bloco afro, e tensionei em aro de madeira, né? Ou seja, virou um painel grande no Museu de Arte Moderna da Bahia. Então, essa é a parte de trás da fantasia do Afoxé. Veja em dourado e azul. Filhos de Gandhi. Bom, aqui eu vou direto para o Olodum. Esse Olodum que eu fiz parte durante quase 15 anos. Na verdade, eu cheguei no Olodum em 1984 e fiquei até 1998, 97, alguma coisa assim. Então, foi tipo de Paul Simon a Michael Jackson, né? De Egito, dos faraós e da música faraó, até o último ano no Olodum, que foi justamente com Michael Jackson e com aquele clipe, com aquela história toda em que nós participamos. Esse é um tecido do Carnaval 1994, Olodum com o tema Tropicalismo, o Movimento, uma homenagem clara ao movimento tropicalista, Caetano Veloso, Gilberto Gil, né, Gal Costa, Maria Bethânia, Capinã, Tom Zé, enfim. E nessa fantasia do Olodum 94, eu coloquei também letras de músicas entrecortando as estampas, as bandeiras brasileiras, frutas, folhas, enfim, vários signos e símbolos da cultura africana, afro-brasileira, ou das estampas baianas, africanas, né, que é um processo do qual eu faço parte desde o início, ao lado do meu amigo J. Cunha. Então, esse é um tecido do Olodum, Carnaval 1994. Nesse mesmo ano, eu até propus esse tema para o Olodum, e o Olodum aceitou, topou, o João Jorge, a diretoria do bloco na época. Nesse mesmo ano, eu fiz ao lado do Itamar Tropicália, né? Em parceria com o Itamar Tropicália, que era um compositor maravilhoso, falecido, enfim, autor de Elegibor. Nós fizemos a música Alegria Geral.
aquela que diz que o Olodum tá hip, o Olodum tá pop, o Olodum tá reggae, o Olodum tá rock, o Olodum pirou de vez. E muita gente na época cantava o Olodum tá rico, o Olodum tá pobre. Era uma crítica velada ao bloco do Maciel Pelourinho, que a gente chama até hoje o Brega, né? Era uma crítica velada pelo fato de um bloco afro fazer sucesso em todos os sentidos, né? Então ele passou de bloco afro simplesmente a uma holding cultural mesmo. Uma outra estampa, já no carnaval seguinte, Olodum, Filhos do Sol, né? Que foi o tema em que o Olodum homenageou os povos que vivem, que viveram sob o signo do Sol, né? Além de Xangô, os Incas, Astecas, Maias, enfim. Então essa foi a ideia desse tema, Olodum, Filhos do Sol. Carnaval, 15 anos do Olodum, né? Carnaval 1995. Opa, Wanda Chase, um abraço para você, com saudades. Já vai passar, já vai passar. Já soube que você foi vacinada, fiquei muito feliz. Né? Os tropicalistas Caetano Gil, Gal Betânia, os 4 vacinados, Chico Buarque vacinados, o presidente Lula vacinado, entendeu? Vovô do Ilhaê vacinado, Vera do Araqueto vacinada, Jocélio do Malê vacinada, enfim, uma série de gente nossa vacinada, Wanda Chase. Né? Esse ano do Olodum, inclusive aí, quando eu falo em você, eu também lembro, foi o ano do caminhão de bananas. Né? Nós colocamos na avenida, o Olodum sempre saía muito apertado, com muita dificuldade com dinheiro, como é até hoje e a maioria dos blocos afro, né? Ou a totalidade. E nesse ano do tema da Tropicália, nada mais propício que um caminhão de bananas. Então nós levamos um caminhão de bananas, literalmente bananas, para a avenida, com uma rainha em cima, linda, e na época causou muita polêmica, porque a rainha era vesga e totalmente saruaba, como a gente fala aqui, né? Sarará crioula, sarará crioula. E as pessoas falaram, porque esteticamente, dentro do imaginário de blocos afro e afoxés, essa nunca seria uma rainha, né? Esse estereótipo, esse físico, nunca seria. Mas eu disse, não, se o tema é a Tropicália, se somos tropicalistas, claro que a rainha é essa. Então ela saiu, por exemplo, no primeiro dia, eu disse, pô, vou tirar onda, fazer uma história com ela. Aí ela usou uma touca de natação e um óculos de natação. Ela era vesga e totalmente sarará crioula. Então, claro que isso causou estranhamento na avenida e eu queria justamente isso. Em cima de um caminhão de bananas, dando bananas para todo mundo que não estava entendendo e que não entende até hoje a lógica do Olodum. Ok? E foi um sucesso. Já no outro dia, no domingo de carnaval, ela já estava normal, sem nada dessas coisas, tipo, olhar, sou eu a rainha do Olodum, né? Sou eu a rainha sarará do Olodum. E o curioso é que no segundo dia, o primeiro dia, o carro de banana todo verde. No segundo dia, o carro de banana amarelo. E eu já comecei a ficar preocupado, observando aquilo, né, aquela mudança, aquele deslocamento, né, daquelas cores ali naquele carro alegórico. E a diretoria do Olodum também. Quando a gente foi para o terceiro dia de desfile, não tinha uma banana. Ou seja, as pessoas levaram as bananas. Quando o carro chega, no final do desfile, nada, só uma carcaça, uma estrutura horrorosa, né? Porque as bananas, que de fato era o que fazia o carro, levaram. E aí eu disse, uau, o que é que a gente vai fazer agora? Então o João Jorge, nosso presidente, sempre, ele fez assim, então bora fazer uma faixa e a gente coloca aqui no carro. Aí pensou, aqui havia bananas, a fome do povo levou. E a gente desceu somente com o carro todo destroçado e 2 faixas, assim, de um lado e do outro do caminhão, descendo a avenida, ninguém entendendo nada e todo mundo ao mesmo tempo entendendo tudo, né? Justamente porque era uma instalação artística, era uma intervenção estética ali, e todo mundo olhando, quem não entendeu, pensou. E pensar é o que particularmente me interessa enquanto artista. Você não precisa entender da obra de arte, você tem que pensar sobre ela. E é esse o processo, isso se chama processo criativo. Então, esse ano, o Banda Chase, que mandou um alô aqui, me lembrou justamente essa coisa do caminhão
de banana. Um abraço para o meu amigo letrista Carlos Renó. Olha, eu tenho uma equipe aqui, viu? Todo mundo de máscara, álcool em gel, 4 pessoas, enfim, é um luxo só esse lugar, tá bom? O Olodum ainda, essa é uma fantasia, é um tecido, na verdade, do Carnaval de 1989, né? Com o tema Olodum, Núbia, Axum e Etiópia. Né? Uma homenagem ao Olodum desceu falando sobre o rei Salomão, sobre a rainha de Sabá, sobre Haile Selassie, né? E a gente estampou o tecido assim, ele saiu todo em preto e branco, o que, de novo, causou um estranhamento na cidade, já que o Carnaval da Bahia é justamente marcado pelas cores, sobretudo os blocos afro. Então, um tecido do Carnaval 89, do Olodum. Eu estampei, dava um palmo assim para respirar, outra estampa, uma repetição, mas sempre deixando a roupa livre para as pessoas, para o tecido respirar, que é uma técnica, e ao mesmo tempo desceu a avenida em preto e branco. Ou melhor, em branco e preto. O Carnaval de 89. Já no ano seguinte, o Carnaval 90, eu desci de fato em preto e branco, e isso quase que para a avenida, porque o Olodum em preto e branco era governo Sarney, né? Virou uma polêmica. Então, o Lazinho do Olodum, na época, disse, não, o que nós vamos dizer, e que de fato era, é que a gente está protestando. Inflação galopante, todo dia mudava o preço das mercadorias nos supermercados, as pessoas não estavam aguentando mais com aquilo. Então, o Olodum sempre navegando nessa questão política. Né? Então, há mais de 40 anos ele toca na mesma tecla, o Olodum. Um abraço para Lorenzo, da Espanha, meu amigo Bi Moraes, o coreógrafo, meu irmão, literalmente, Elísio Pita, também assistindo nossa live. Aqui é um tecido da Didá, né? Didá, o poder da criação. Né? As meninas me procuraram, isso foi o Carnaval 2014, e me pediram para fazer um tecido. A Didá é um bloco afro, que só sai mulheres, e ele foi criado, fundado pelo maestro Neguinho do Samba. Neguinho do Samba, o grande inventor do samba reggae. Né? Neguinho do Samba, que foi diretor de bateria do Olodum, né? Mestre do Olodum, mestre da banda Olodum, e que tocou com Paul Simon, tocou com Michael Jackson, fez diversos arranjos nessa cidade, nesse país, fora do Brasil também. Ele sai do Olodum e funda esse grupo aqui que chama Didá, o Poder da Criação, que é um bloco bacana, importante. Então, mais um tecido assim, mostrando para vocês do bloco das meninas. Isso aqui é um tecido que eu vou mostrar. Esse tecido não é meu, né? A arte não é minha. É um tecido de um bloco que eu gosto muito, chamado Bancoma. Né? É o bloco lá de Lauro de Freitas. Né? É o bloco do terreiro de São Jorge da Gomeia, né? Da linhagem de Joãozinho da Gomeia. Então, o terreiro de Mameto, o Bancoma, né? Mameto Lúcia. E eu gosto do Bancoma porque é um bloco comunidade demais, assim como o Maré de Balé. Basicamente, são as pessoas do lugar, do terreiro, da comunidade, que saem nesse bloco, e que é maravilhoso. É uma outra coisa que, um dado muito curioso, eu sempre quis fazer o Bancoma, inclusive eu mandei um recado para Mameto, através de uma costureira, né, de uma pessoa que vai sempre lá e ajuda no barracão a costurar as fantasias do Bancoma, né, Zete. E Zete voltou dizendo, poxa, Pita, Mameto adorou o fato de você se interessar e querer fazer alguma coisa com a gente, fazer uma estampa para o Bancoma, mas só que quem faz a estampa do Bancoma é o caboclo. Aí eu, como? Ela disse assim, é o caboclo que faz a estampa do Bancoma. Bom, eu não perguntei de novo como. Eu entendi tudo e achei maravilhoso. E até hoje sonho, já pensou se eu consigo fazer a 4 mãos a estampa do Bancoma? Fazer com o caboclo a estampa do Bancoma? Poxa, isso seria tudo. Eu acho que em algum momento
Isso vai acontecer. Eu acho que eu estou preparado, né? Porque eu venho do terreiro de Mãe Santinha de Oiá. E aqui com a Yanília Luz. Eu acho que em algum momento eu vou fazer o tecido do Bancoma. A 4 mãos, com o caboclo, quem sabe. Isso para vocês que não são da Bahia, vocês têm que entender o que tem para além do desfile do Bloco Afro. Os negões. Também. Esse é um tecido do bloco Os Negões, né? Que é um bloco também que foi fundado no movimento Black Panther, dos negros da América do Norte, da coisa também do esporte, do futebol. Antes era um grupo, né? Um grupo que saía no São João com uma média de 5, 6 mil pessoas. Eles eram um grupo de camisetas. Depois virou bloco, né? O Bloco Afro, Os Negões. E essa é uma estampa de Lucas Batatinha, né? Que é um amigo querido, e o sobrenome Batatinha não é à toa, filho, um dos filhos, né? do compositor, sambista, Batatinha, né? Então, é um tecido dos Negões. Também sobre esses tecidos que não são assinados por mim, nós vamos falar no final da live. Esse aqui é um outro tecido que eu gosto também muito. Desse bloco que vem do bairro de Itapuã. Ele que essa semana ele completou 42 anos, né? 42 anos. E ele completou 42 anos, o Malê de Balé, e aqui é um tecido do meu amigo artista plástico, Igas Eloy, né? Igas Eloy fez esse tecido para o Bloco Afro Malê de Balé, né? Com o tema Malê quebrando paradigmas. O Malê sempre tem uns temas assim que faz você pensar sobre. E é um bloco comunidade, né? Aqui tem um outro tecido do Malê de Balé. Esse aqui já é um tecido do meu amigo artista Ives Qualia, né? É um tecido com o tema Angola do Malê, bacana, gostei. Também dentro da nossa proposta, né? Malê de Balé, Ives Qualia. O Malê também é um outro tecido do Ives, né? A Bahia Africana. O Malê tem essas cores fortes, assim, essa pegada das cores pan-africanistas, né? Gosto de Malê, foi o primeiro campeão da categoria Bloco Afro, ele sai no carnaval de 1980, no seu primeiro ano, um desfile memorável, e ganha o carnaval assim, debaixo de uma chuva torrencial. Malê, ainda sobre o Malê, esse ano, carnaval 2020, né? 2021 não tivemos carnaval, infelizmente. O Malê saiu com o tema com esse tecido, com o tema Reafricanizando, Malê retorna à África com Gilberto Gil. Ou melhor, Refavelando, Malê retorna à África com Gilberto Gil. Então, uma homenagem clara à música Refavela, de Gilberto Gil. E nesse tecido, aí eu fui convidado para fazer, esse tecido eu assinei, do Malê de Balé, né? O primeiro ano em que, de fato, eu assino um tecido para o Malê, né? E com a autorização do Gilberto Gil, da Flora, nós colocamos uma foto do Gil também, e toda a letra da música Refavela. Foi sobre isso que o Malê falou na Avenida, né? Essa ideia de levar esse carnaval para a Avenida. E eu tive esse prazer, nesse último carnaval que nós tivemos, 2020, de fazer o tecido do Malê de Balé. Eu mostrei o Olodum, mas eu também
terminei me passando, porque eu botei ali atrás, mas eu mostro aqui para vocês. Também um outro tecido que eu fiz para o Olodum, né? Mandar um abraço para Jackson Araújo, né? do Trama Afetiva, Adriana de Benguela, nova parceira nossa, ao lado do Marcelo Rosenbaum, né? Enfim, num projeto futuro. Bom, está aqui. Esse foi o tecido Carnaval 97 do Olodum com o tema A Roma Negra. E quando se fala da Roma Negra, na verdade, o que é a Roma Negra? A Roma Negra Salvador é, digamos que, uma comparação feita entre a fé, né, católica, né, de Roma, no catolicismo, na igreja, e essa Roma Negra Salvador, né, a Bahia, a fé no candomblé, né, e nas religiões de matrizes africanas. Então, nessa Roma Negra, ela é constituída de gente, de pessoas. Então, eu fiz um tecido, ele todo escrito, com nomes de toda a gente do povo, né? De político, a jogador de futebol, a padre, tudo aqui no tecido do Olodum. Então, são dezenas, quase 200 nomes de pessoas e de lugares dessa cidade no tecido. Até porque, eu sempre falo aqui, eu gosto muito de escrever nos panos, né? Nos panos dos blocos afro. Escrever até para muita gente que não sabe ler. Não sabe ler literalmente, e outros que sabem, que são PhD, tripós-pós, mas não sabe ler nos signos, nos símbolos, que a gente que não sabe ler literalmente, lê signos e símbolos. Então, no final da história, a gente sempre promove encontros de analfabetos. Um outro tecido do Olodum, né, foi do Carnaval Filhos do Sol, 2015. Eu já mostrei alguma coisa ali, mas me passei, digamos assim, e não mostrei, e quero mostrar assim o tecido com o tema Os Filhos do Sol. Olodum, Carnaval, 1995. Quase 30 anos, ou 30 anos, não sei. Esse é um outro tecido, o último do Olodum agora, que é um tecido do Carnaval 1992, com o tema Índia, Caminhos da Fé. E nesse tema, esse ano do Olodum, nós convidamos grupos de Hare Krishna, né, que cortavam as ruas da cidade, pregando, enfim, e usei cores tipo o lilás, né, laranja, essas cores assim, cor limão, enfim, cores cítricas, para simbolizar o que nós queríamos falar, né, sobre a questão da Índia mesmo, da história da Índia. Então, Índia, Caminhos da Fé, Carnaval, 1992, do Olodum. E foi esse, inclusive, tecido, foi o primeiro ano em que nós mandamos o tecido para a fábrica. Então, esse tecido aqui em si eu não estampei pessoalmente, apenas fiz a arte e nós mandamos para a fábrica. Ok? Terminando o Olodum. O Ileaí. Isso aqui é um tecido do J. Cunha. J. Cunha é um artista maravilhoso e que vem desde o início dessa história de blocos de índios, né? Ele fez Cacique do Garcia, né? Ele participou de alguns blocos de índios de escola de samba, né? É um artista, um designer, né? Um designer que cuida, assim como eu e alguns outros que eu mostrei aqui, do chamado design afro-brasileiro, porque o tecido do bloco afro ele é exatamente isso. Então, quando se pensa em designer, talvez não se pense nas pessoas que fazem os blocos afro de Salvador. É um ledo engano. Então, J. Cunha é esse artista maravilhoso, né? Cenógrafo, figurinista, bailarino, artista, e que deu essas cores, né? Trabalhou essas cores e essa identidade do Ileaí, né? Então, se existe uma estética baiana, ela parte desse bloco do Curuzu, o Ileaí. Então, essas cores fortes do Ileaí, J. Cunha soube traduzir em símbolos e signos milenares de África. Então, aqui é um tecido do meu amigo J. Cunha para o Ileaí. Esse último carnaval, o Ileaí saiu com o tema Botsuana.
né? E o vovô, o presidente, meu amigo querido, vacinado, ele me convidou e disse, Pita, vamos fazer o tecido da bateria. Eu falei, olha, eu fiz o do Gandhi e deu aquela polêmica que disseram que eu amarelei o Gandhi. Aí ele chegou para mim, então, já que você amarelou o Gandhi, você vai azuelar o Ileaê. Imagine. Eu disse, então tá bom. E aí eu fiz o tecido desse carnaval, né? Carnaval 20, né? Carnaval 2020, eu fiz o tecido do Ileaê. E por conta do tema, eu trabalhei com o azul, né, no tecido do Ileaê, única e exclusivamente, porque senão tudo isso que é azul, obviamente, viraria amarelo. Então, aqui um tecido, né? E eu sempre quis fazer alguma coisa para o Ilê, né? E o vovô me deu essa oportunidade, enfim, de fazer o tecido do Ileaê. Esse aqui é o Muzenza, um tecido que eu fiz no Carnaval de 1994, né? Um ano em que o Muzenza resolveu homenagear os ternos de reis, né? Que é uma tradição sempre dia 6 de janeiro, no bairro da Lapinha, na Liberdade, acontece o desfile dos ternos de reis e que vem morrendo, vem acabando, né? Por falta mesmo de apoio do poder público, de compreender a importância dessas coisas. Né? Então, nesse carnaval de 94, o Muzenza saiu justamente homenageando os ternos de reis e eu fiz esse tecido para o Muzenza. Okay? Mas o Muzenza também tem um artista bacana, importante, chamado Mundão. E aqui é um outro tecido do Muzenza, assinado justamente pelo meu amigo e artista plástico, Mundão. Esse é o Muzenza do Reggae, um bloco que surgiu justamente após a morte de Bob Marley, né? Um bloco que é focado na questão do reggae, que fala muito sobre o reggae, né? Que tem o rei, né? Bob Marley como seu grande rei, como seu grande líder, e um bloco lindo, né? Que sai muita gente aqui no Carnaval da Bahia. Esse é o Muzenza. Agora aqui é um outro bloco que eu gosto muito, que é o bloco da capoeira. Ó, já me avisaram aqui que eu só tenho 15 minutos. É isso? Tá. Então, esse é o bloco da capoeira, né, que é o bloco do meu amigo Tom e Matéria. Né, esse tecido eu fiz para o Tom e Matéria no carnaval, logo após a morte do pai dele. Né, e como o pai de Tom e Matéria vendia frutas, eu disse, então tá. Ele me falou, ele queria fazer uma homenagem ao pai e colocar uma música para o pai dele no tecido. Então, é um tecido entrecortados com uma canção, uma composição do Tom e Matéria, que é um compositor maravilhoso. E o bloco é lindo, né? O bloco da capoeira. E eu fiz esse tecido com frutas, com essas cores, né? Fazendo uma homenagem a Seu Dão, que era o pai do nosso grande Tom e Matéria. O bloco da capoeira eu terminei me inspirando e fazendo muita coisa também. Aqui é um outro tecido também do bloco da capoeira, né? Afrologia, tradição e memória, foi o tema deles. E nesse tecido eu coloco Mestre Bimba, Mário Guzmão, Augusto Molu, Mãe Senhora, Mestre Didi, enfim, uma série de personalidades, de pessoas importantes, né, para a nossa comunidade, para a nossa tradição. O bloco da capoeira. Também um outro tecido do bloco da capoeira, né? Uma homenagem a Emília Biancardi, né? Fundadora do grupo folclórico Viva Bahia, né? A professora musicista Emília Biancardi. O Tom em Matéria, amigo da Emília, quis fazer essa singela homenagem, né? E de fato merecida, a Emília Biancardi, e eu fiz esse tecido para o bloco da capoeira, fazendo essa homenagem. Vamos aqui de sambódromo, de afródromo, porque eu tenho ali também uma série de tecidos do cortejo afro, aí eu vou pedir
justamente aos meninos para chegar mais para perto, assim. Aí eu vou ter que falar rápido porque quanto tempo eu tenho agora? Então, rapidamente, Cortejo Afro, Carnaval 2018, né, com o tema Milagres do Povo, né, uma homenagem a Caetano Veloso, 20 anos do Cortejo Afro, né, e 20 anos depois, Caetano sai cantando no Cortejo Afro. Ele cantou no primeiro ano e depois cantou nos 20 anos do Cortejo Afro, ao lado da minha amiga e primeira cantora do Cortejo Afro, Mariene de Castro, né? Foi a primeira grande cantora ao lado do grande cantor Aloysio Menezes. Então, era justamente essa dupla, esse casal, que puxava o cortejo na avenida. Mariene de Castro e Aloysio Menezes. Né? Coincidiu o surgimento do cortejo também com o surgimento e lançamento da própria carreira da Mariene de Castro. E ela ficou um bom tempo com a gente, 5, 6 anos, e depois saiu para a vida para ser artista que ela é. 2018, do Cortejo Afro. Um tecido também do Carnaval do Cortejo, agora aqui não está na ordem, eu não coloquei na ordem, achei que não precisava. Carnaval 2016, com o tema Oxum, a dona do colar de ouro. Esse foi o primeiro ano que o Cortejo saiu sem a presença da Mãe Santinha, né? Mas antes de falecer, ela disse qual era o tema e o que ela pensava desse tema, o que eu deveria fazer para o Carnaval do Cortejo. Então, 2016, Oxum, a dona do colar de ouro. Aqui foi 2017, né, um canto de afoxé para Gilberto Gil. Né, esse tecido, na verdade, nós desenvolvemos em parceria com o Paulo Borges e o Fauzi Rappen, né, São Paulo Fashion Week, que são parceiros nossos, é parceiro do Cortejo Afro, justamente pelo fato do Cortejo Afro ser um bloco que gosta muito da coisa da moda, né, da passarela, do estilismo, enfim, da roupa bem feita, bem cortada, bem costurada, né, alfaiataria em pleno carnaval. Então, nós temos essa parceria com Paulo Borges, Paulo Rappen, e fizemos esse tecido, um canto de afoxé para Gilberto Gil. Esse aqui é um tecido também, um trem para as estrelas, depois dos navios negreiros, outras correntezas. Né? Carnaval 2011 do Cortejo Afro. Justamente um trem para as estrelas, depois dos navios negreiros, outras correntezas. Depois dos navios negreiros, outras possibilidades. E aí, sempre escrevendo nos panos, eu coloquei toda a letra da música de Cazuza e Gilberto Gil aqui para vocês. Esse foi 2015, justamente o último ano de Mãe Santinha de Oiá. Né? Essa é uma estampa dela, um rechilier, né? Onde eu fiz a estamparia e o meu amigo artista Rony Jorge fez o retrato dela. Então, esse é um tecido também de 2015, um rechilier de Mãe Santinha de Oiá. Esse é um tecido do Cortejo, com o tema Ogum, Homem do Ferro. Né? Foi um carnaval também importante, bacana, que nós fizemos, e nesse tecido eu coloco vários tipos, várias modalidades, né, de Ogum, né, que são vários Oguns para nos proteger. Esse foi 2013. Aqui 2014 é um tecido que eu fiz para o cortejo com o tema Os Olhos de Xangô, a relação da confiança no outro. O que é os olhos de Xangô? Né? O Ojuobá. Pierre Verger, por exemplo, era o Ojuobá, né? Do terreiro Ilhéu Poafonjá. Os olhos de Xangô. É a relação da confiança no outro. É como você ir trabalhar e deixar o seu filho com a vizinha. Você só vai fazer isso se você de fato confiar na vizinha. Naquele momento, a vizinha justamente são os seus olhos. Então, os olhos de Xangô. Foi nesse sentido que nós fomos para o Carnaval, desse ano 2014.
Esse tecido foi o último carnaval. Eu já estou morrendo de saudade do carnaval. Todo mundo. Né? Porque a gente faz o carnaval, a gente gosta do carnaval, vive o carnaval. Oxumaré, né? Oxumaré contra as intolerâncias. Oxumaré nos protegendo de todo mal. Foi o último ano do Cortejo Afro na Avenida, né? O último carnaval. Carnaval 2020. O afródromo. O afródromo eu tenho que falar rápido. Quanto tempo eu tenho? 5 minutos? Nossa, que crueldade. Eu até falei já no início que o afródromo foi fundado, foi uma criação, uma ideia de Carlinhos Brau, né? Justamente para que os blocos pudessem desfilar, ter um lugar com todas as condições, com projeções mapeadas, com portais, com decoração na rua, enfim, com praça de alimentação, tudo maravilhoso. Como ele não aconteceu, isso em 2013, de fato, o Carlinhos Brau, eu fui para o Brau e disse, bom, derrubaram a nossa proposta, nossa ideia, nosso projeto, o seu projeto, mas eu tenho uma ideia. Vamos convidar uma série de blocos, esses blocos, né, que saem do Circuito Batatinha, são dezenas de blocos, e eu vou criar as estampas, e fiz uma série, umas 15 estampas, assim, em 30 dias, basicamente, e nós mandamos para a fábrica estampas com esses blocos, e depois fizemos um grande desfile num domingo de carnaval, meio-dia. Então foram mais de 50 mil pessoas num desfile assim, único. Uma coisa maravilhosa, que inclusive está registrada. Então, blocos como a troça carnavalesca Pai Burupô, né, à toa que tem essa foto, fundada pelo mestre Didi, né, o grande artista do sagrado, o Pai Burupô. O afoxé Netos de Gandhi, para quem não sabe, além do Chico de Gandhi, tem um afoxé chamado Netos de Gandhi, que foi fundado em 1975. É um afoxé pequeno, mas ele existe, né? Um outro afoxé chamado Dança Bahia, né? Então, são grupos que muita gente não conhece de fato, né? Porque são grupos pequenos e que desfilam nesse circuito que eu acabei de falar, que é o circuito Batatinha, que merece uma atenção do poder público, né? Um outro grupo também aqui, que é o Templo dos Orixás, também um afoxé, né? Os afoxés são sempre grupos menores, assim, em termos de gente, de quantidade, etc. E o grande afoxé é o afoxé Filhos de Gandhi. Mas está aqui também mais uma entidade. Eu resolvi mostrar esses blocos, esses tecidos, justamente para homenagear. Esse daqui foi um grande afoxé, né? Afoxé Badawi, maravilhoso, que fez com que Moraes Moreira levasse essa música, o Ijexá, para cima do trio, que chamou a atenção de Caetano, que fez de Beleza Pura, e de Gilberto Gil, enfim, o afoxé de Moa do Catendê, da família Bafafé, enfim, o afoxé do Engenho Velho de Brotas, né? O chamado Mar Azul Badawi, que foi homenageado pelo Gandhi também. O amarelo que eu botei na roupa do Gandhi, na túnica do Gandhi, foi em homenagem também ao afoxé Badawi. Né? Isso aqui é um bloco chamado Abiciaê. Observe que são todos de 2013, foi justamente esse ano do afródromo, né, e que Brau bancou os tecidos desses grupos. Aí nós fizemos 1000 metros para cada entidade. Mandar um beijo para minha amiga Adriana Varejão, que está aí, está assistindo, né, a nossa live. Então é isso, Adriana. Estou falando sobre o processo criativo, sobre tecidos, sobre a nossa história. Um outro grupo também aqui, o Arca do Axé, né? Também vem justamente dessa ideia do afródromo, né? Esse é um afoxé chamado afoxé Filhos do Congo. É o afoxé de Nadinho do Congo, né? É um ativista negro, um cara do movimento e que luta muito para botar todo ano esse afoxé no carnaval. Para Nadinho do Congo, eu acho que eu faço há uns 15 anos. Todo ano eu faço um tecido para o afoxé Filho do Congo. E aí vocês vão observar aqui. Esse é um outro tecido também do afoxé Filho do Congo.
né, que, com o tema Negro Fugido, falando sobre a questão do recôncavo, dos movimentos pró-abolição no recôncavo, enfim. E eu fiz esse tecido para Anidir do Congo, que, diga-se passagem, esse tecido eu fiz com a ajuda da minha filha, na época 7 anos, hoje ela tem 9, Marina. Então, muitos dos desenhos que estão aqui é da minha filha de 9 anos, tá bom? Marina está assistindo? Está assistindo. Nossa, olha, seu pai falou em seu nome aqui, não vai me cobrar. Aqui outro também tecido do Afoxé Filhos do Congo, né? Então, olha, meu tempo está muito curto. O Instagram vai me derrubar, é isso? Não. Não, né? Pelo amor de Deus, o Instagram não me derrube, não. Que nós estamos por aqui. Filhos do Congo, deixa eu ver se tem outras coisas do Congo aqui, porque o Congo é assim. Aqui o outro pano também, do Afoxé Filhos do Congo. Esse talvez tenha uns 10 anos. Eu adoro. Acho bacana isso. Agradece. Agradece. Ok. Bom, vamos parar por aqui, é isso? Nossa, então quero agradecer a todos. Aguardem a grande surpresa, é justamente o livro que nós vamos lançar, né? Histórias em Tecidos. Esse é o nosso projeto maior, né? A ideia de fazer o livro Histórias em Tecidos. Mas eu vou mostrar o tecido do meu amigo querido, do Rai Cruz, do Bloco Idará, que vai estar nesse livro Histórias em Tecidos. Ou seja, convidar justamente vários artistas para estar conosco nesse processo, que é um trabalho que eu faço há mais de 40 anos e vai estar aí em breve. Vai sair pela Fundação Pedro Calmon no mês de novembro, né? Mês da Consciência Negra, Histórias em Tecidos. Eu vou contar sobre uma série de panos que vocês viram e outros muito mais que vocês não viram, porque não dá tempo numa live, mas também vou inserir ali os tecidos do J. Cunha, do Mundão, do Igas Eloy, do Ives Qualha, do Rai Cruz, né, de Mameto, do Bancoma, também tecidos, coisas que o Augusto César, em memória, criou, enfim, Lucas Batatinha, uma série de artistas, a gente vai estar dialogando, conversando, Fred Joy, que faz o Afoxé Filhos de Gandhi. É isso. Agradecer, Lei Aldir Blanc, Fundação Pedro Calmon, Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, Arani Santana. Então, um beijo para vocês, obrigado a todos que passaram por aqui, né, que nos prestigiaram, mas a gente está trabalhando para fazer as coisas bacanas. E vocês conheceram meu ateliê, viram meu processo, estão vendo a série Mariô, né, que eu só vou terminar lá para setembro, né, mês de Cosme e Damião na Bahia e no Brasil.